Olá, bom dia. A Caixa Econômica Federal vai contratar pessoas com deficiência para trabalharem no banco. Vamos acompanhar ao vivo a cerimônia que marca essa contratação agora, direto do Palácio do Planalto. Do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado, retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe, gente, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão na América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se a luz da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra dourada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, os filhos deste sol és mãe, gente, pátria amada, Brasil. Pedimos que tomem seus assentos. Neste momento, assistiremos a vídeo sobre o Programa de Contratação de Pessoas com Deficiências da Caixa. Só não vai seguir carreira PCD dentro da Caixa quem não tiver força de vontade. A Caixa se orgulha de ter feito a maior contratação de pessoas com deficiência da história do Brasil. A partir de hoje, com o contrato assinado, que eu vou mandar uma foto para os familiares. Agora, são 4.400 empregados com deficiência, atingindo mais de 5% da força de trabalho do banco. Vejo Dejane PCD, me vejo como uma Dejane funcionária, que eu vejo que é assim que a Caixa me vê. Eu sou Cíntia da Caixa, sobrenome, né, da Caixa. Caixa Econômico de todos
Os brasileiros, governo federal. Para uso da palavra, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães. É muito difícil e muito emocionante ao mesmo tempo estar aqui quando a gente percebe, né, um governo tão diferente. Eu sou um exemplo disso. Passei minha vida, depois que meu pai faleceu de AIDS, precisando de cheque especial, quase perdendo a casa, financiada pelo BNH, sem dinheiro. Quem diria, né, presidente, que estaria aqui hoje liderando o maior banco do Brasil, da América Latina e do Hemisfério Sul. Então, eu acho que isso é uma demonstração muito clara de que o governo do presidente Bolsonaro é um governo honesto, é um governo que escolhe pelo mérito, e a consequência disso é que nós fazemos o que nunca foi feito. Quando nós entramos, a Caixa patrocinava os clubes de futebol. 200 milhões de reais por ano. Fazia carnaval, patrocinava carnaval, em cima de agência. Passava um mês sem as agências atenderem o povo. Alguém acha justo uma agência da Caixa Econômica Federal ficar um mês parada para fazer carnaval? E não tinha cliente. Essa agência, que eu conheço muito bem, fica em Salvador e fica no principal corredor do carnaval. E tem uma também em Recife, um Caixa Cultural, em frente ao Marco Zero. E quando nós assumimos, cheio de reclamação, todo mundo perguntando por que as agências não seriam abertas para o carnaval. E quando nós assumimos, só havia ao redor de 1.200 pessoas com deficiência. E eu quero reforçar aqui, o meu pai, que faleceu em consequência da AIDS, ficou 4 anos com AIDS, era totalmente marginalizado. A família era marginalizada. Eu me sentia marginalizado por um preconceito. Então, eu posso dizer que eu sinto um pouco, desse tamaninho, do que as pessoas com deficiência sentem, presidente. E a primeira-dama sabe disso muito bem, porque é uma pessoa muito atuante nessa defesa. Então, eu tenho um grande orgulho. Quando nós assumimos, nós tínhamos 1.200 ao redor dele. Só que o que acontece? Existia um concurso vigente. E o que foi a primeira coisa que nós fizemos viajando pelo Brasil, que são 129 finais de semana, e na segunda viagem, ainda em janeiro de 2019, eu não vou esquecer, em Manaus, um empregado, PCD, me perguntou: Pedro, por que a Caixa não respeita a Constituição, as leis? Eu falei, mas como assim? Existe uma lei que faz com que pelo menos 5% dos empregados sejam PCD. E nós temos 3.000 pessoas que passaram no concurso e que ninguém chama. Em uma semana, os executivos da Caixa aprovaram e nós fizemos o maior chamamento de pessoas com deficiência da história do Brasil, da América do Sul, da América Latina, do Hemisfério Sul e, até onde eu saiba, do mundo. Isso não é nada que a gente tenha que ter feito. É um orgulho, porque quando a gente passa pelas agências, eu vou dizer de coração, né, eu viajei e visitei 500, as pessoas com deficiência normalmente são aquelas que atendem de uma maneira especial, porque passaram a sua vida inteira sendo marginalizadas, muitas vezes, e os clientes da Caixa, eles chegam de uma maneira diferente. Vários de vocês, o presidente já teve, a primeira-dama, lá em Breves, na Ilha de Marajó, são normalmente aqueles clientes mais sensíveis. Muitas vezes que não sabem ler nem escrever, que chegam de chinelo,
de uma camisa muitas vezes maltratada e não se sentem bem em outras agências. Então, eu posso dizer de coração, hoje é um dia de muito orgulho. Nós já fizemos esse primeiro chamamento em 2019 e acabamos de chamar mais de 992, ou seja, 1.000, dos quais 700 já começaram a trabalhar. Então, presidente, hoje, na verdade, até pela agenda do senhor, a gente está fazendo... 700 já começaram a trabalhar, nós vamos entregar mais 5 crachás, alguns já estão aqui, os outros 300 estão na parte final, mas, de novo, quando a gente assumiu o banco, não havia nem uma mulher como vice-presidente ou diretora. E eu sou matemático. Se são 85.000 empregados, 42.500 mulheres e 42.500 homens, é uma impossibilidade matemática, o que nós chamamos em matemática um conjunto de medida zero, que dos 85.000, os 50 principais cargos vão para homens. Esta é a demonstração, que as pessoas não querem falar, que não havia meritocracia na Caixa. Eu não estou nem falando de aparecer 50 milhões de reais na casa da mãe de algum, do outro devolver 5 milhões de dólares, eu não estou falando disso. Eu estou falando do básico. Não havia respeito às mulheres na Caixa Econômica Federal. E hoje, por meritocracia, nós temos 14 vice-presidentes e diretoras, várias estão aqui. Inclusive, nós temos uma empresa só listada na Bolsa de Valores, que vale 30 bilhões de reais. E a executiva é uma mulher. Eu diria que o segundo cargo da Caixa Econômica Federal é ocupado por uma mulher meritocraticamente. Isso significa... Então, eu diria, acho que agora, para finalizar, falo muito, mas assim, aqui vai para... Presidente, aqui nós temos, basicamente, todos são da Caixa Econômica Federal, né? A gente vê pelo crachá. Cadê o crachá? Aqui todo mundo... Aqui tem alguém da Caixa? Cadê o crachá? Acho que é basicamente Caixa. E quando a gente assumiu, presidente, o pessoal não usava o crachá. Não usava. Hoje, eu vejo, sem eu precisar falar, todo mundo usa. Porque nós temos o orgulho de ser o banco de todos os brasileiros. Quando nós assumimos, vocês todos faziam história pelo Brasil. Porque quando as pessoas precisavam receber o Auxílio Brasil, que na época era o Bolsa Família, o Auxílio Brasil é um programa melhorado, era na Caixa. Quando se precisava do Casa Verde e Amarela, que tinha outro nome, era na Caixa. Quando se precisava ajudar a população mais carente, era na Caixa. Só que a gente não tinha o reconhecimento que tem hoje. E eu tenho uma dívida eterna com vocês todos, porque eu me transformei. Eu aprendi demais nesses 3 anos, e sem dúvida nenhuma, minha vida é antes da Caixa e depois da Caixa, porque eu também sou Pedro da Caixa. O nosso sobrenome ele muda, presidente. A gente passa a ser reconhecido como o Jair da Caixa. E eu agradeço muito também, vou começar do final, mas eu agradeço a presença do presidente da República, de novo, da primeira-dama, que não vem, vocês que estão vindo pela primeira vez, em todos os eventos, é muito raro ela vir. Então, o fato dela vir aqui demonstra claramente o carinho dela a vocês todos, à Caixa Econômica Federal e a todos os novos funcionários da Caixa. Nós temos o vice-presidente do Brasil, aqui, o general Mourão. Nós temos o general... Não estou nem olhando aqui porque eu já sei, até pelo carinho. O general Heleno, que é uma pessoa que eu gosto muito. O general Ramos também. Tem a minha esposa, que é uma pessoa muito especial. Se eu não falar dela, eu vou ter E nós temos novos empregados da Caixa que estão com crachá e que são, na verdade, um grande orgulho para mim. Então, eu queria agradecer a todos vocês. Hoje é um dia muito especial para a Caixa Econômica Federal, para mim, porque nós completamos um ciclo. Nós temos 4.400 pessoas que trabalham na Caixa Econômica Federal e mostram para o Brasil
que você ter algum tipo de deficiência não significa que você não possa ajudar muito a população brasileira. E a responsabilidade dos 992 que estão entrando agora é muito grande, porque vocês vão servir de exemplo para várias pessoas que muitas vezes se sentem acuadas. Então, eu tenho uma dívida eterna com vocês e é um grande orgulho vocês estarem aqui sendo recebidos pelo presidente, pela primeira-dama, por vários dos principais ministros, pelo vice-presidente do Brasil. Muito obrigado. Nesse momento, o presidente da República, Jair Bolsonaro, a senhora Michele Bolsonaro, o presidente da Caixa e a senhora Manuela Guimarães realizam a entrega de crachás funcionais da Caixa aos seguintes funcionários. Yang da Cunha Melo. Monique Aparecida Brito Santos. Aline Melo Gomes Dias. Ronaldo Bittencourt Amui de Oliveira. Aleph Vinícius Alves Nogueira. E, por fim, Wellington da Mota.
Ouviremos neste momento a senhora Michele Bolsonaro. Bom dia, cumprimento meu esposo, bom dia. General Mourão, os nossos ministros, presidente Pedro, sua esposa Manu, ministro Ramos, nosso secretário Cláudio Panoeiro. Aqui também temos o Diego Ferreira, Rebeca Freitas, parlamentares, secretários executivos, estou vendo aqui a Hilda Peliz. Tudo bem, Hilda? Demais autoridades, cumprimentos os funcionários da Caixa, em especial aqueles que acabaram de integrar o time da Caixa Econômica Federal. Sejam muito bem-vindos. Nossos intérpretes de Libras, nossos audiodescritores, senhoras e senhores, este sem dúvida é um dia muito especial. Assim como em 2019, eu dei as boas-vindas à primeira turma de contratados com deficiência da Caixa e repito com muita alegria minhas boas-vindas também a vocês, os 992 candidatos aprovados no primeiro concurso do Brasil, destinado exclusivamente às pessoas com deficiência. Agradeço e parabenizo o nosso presidente Pedro por esse olhar tão especial para a inclusão. A Caixa alcançará pela primeira vez na história o marco de 5% de PCDs em seu quadro de pessoal, conforme previsto em lei, somando 4.000 PCDs. Meu sonho é ver outras instituições com a mesma missão de transformar o nosso país em um Brasil mais inclusivo. O grande desafio permanece, mas precisamos derrubar os preconceitos, mudar nossos olhares, aceitar o próximo como um brasileiro capaz e determinado e não como alguém limitado. A acessibilidade é essencial para permitir que os nossos cidadãos com deficiência possam usufruir dos serviços básicos com dignidade e independência. Conto com cada um de vocês aqui para que possam ser agentes de inclusão em seus espaços de trabalho e convivência. Obrigada aos nossos ministros que fazem a pauta da inclusão ser realidade em nosso país. Sigamos trabalhando por um Brasil sem barreiras de comunicação, mais justo, inclusivo e solidário para todos. Muito obrigada e que Deus abençoe o nosso Brasil. Com a palavra, o presidente da República, Jair Bolsonaro. Acho que o Mourão está querendo um beijinho também. Você merece, Mourão. Senhores e senhoras, bom dia. Um dia ímpar para todos nós. Poder, com o coração, fazer justiça e o bem para com o próximo. Isso é possível que temos pessoas maravilhosas em nosso meio. Aqui, em especial hoje, o presidente da Caixa, a sua esposa e os funcionários da mesa. Não é apenas que uma coisa está no papel que ela vai ser cumprida. Precisa de vontade. Precisa, muitas vezes, se colocar do outro lado do balcão. Eu aprendi desde cedo a mexer com o próximo, lá na minha longínqua Newark.
se colocar, aprendi com o meu subcomandante, do outro lado do balcão, é a melhor maneira que a gente tem para resolver os problemas, se fosse você. E aqui, o Pedro, como discursou agora há pouco, se colocou desse outro lado. E, obviamente, isso ele traz na sua formação, na sua cultura, na sua história, quando ele sempre fala do pai dele. E, dessa maneira, ele buscou, entre outras coisas, dentro da Caixa Econômica Federal, atender as pessoas com deficiência. E hoje, um banco, o maior banco da América do Sul, ou do Hemisfério Sul, fez um papel que realmente está voltada para com o direito do próximo. Muitos falam em discurso sobre direitos humanos, a política equivocada lá atrás, que se faz presente, real e verdadeira em nosso governo. Pedro, isso mexe com todos nós, com o coração de cada um presente aqui. E, obviamente, em parte, você é inspirado também pelo trabalho da primeira-dama. A nossa chefe maior da Pátria Voluntária. Acertei, né? E outra ação também, com toda certeza, inspirada nela, junto ao nosso parlamento brasileiro, deputados e senadores aqui presentes, quando renovamos aí a isenção de IPI para taxistas e pessoas com deficiência, onde foram incluídas as pessoas com deficiência auditiva, são nossos surdos, né? Entraram também nesse rol pessoas que eram excluídas. Trouxemos para dentro da realidade da política brasileira. E como é bom fazer política do bem. Esse dia ímpar para todos nós, inesquecível para a Caixa Econômica Federal. Será marcado, como toda certeza, Pedro, um dos atos mais grandiosos desse governo que veio pelas suas mãos. Muito obrigado a você por existir, por ter esse coração enorme no seu peito, sempre se antecipando aos fatos e se colocando no lugar dessas outras pessoas e compartilhando com elas, com essa felicidade. Muito obrigado a vocês, todos da Caixa, parabéns aos novos contratados. Obrigado a todos vocês por existirem e participar desse momento. Deus abençoe o nosso Brasil. Está encerrada esta cerimônia. Essa foi a cerimônia que marcou a contratação de pessoas com deficiência pela Caixa Econômica Federal. Essa e outras informações você acompanha na nossa programação e também pelas redes sociais da TV Brasil. Uma ótima sexta-feira para você e até a próxima.